Fala galerinha, e hoje eu vou contar para vocês por que eu escolhi a pior profissão. Fique comigo até o final do vídeo e você vai descobrir a razão. Faça a inscrição no nosso canal, dê um like, curta e comente o nosso vídeo. Isso é fundamental para nos incentivar. Pessoal, a minha história de vida desde o início foi marcada por algumas dificuldades, por momentos de adversidades e luta. Não posso expor todos eles aqui para vocês, mas vou entrar em detalhes em alguns momentos que eu enfrentei nesse quesito. Já no início ali da minha vida, eu nasci em um parto cesariano, em que minha mãe tinha um convênio de uma maternidade particular, tive esse privilégio, era de uma família de classe média baixa, mais para classe baixa do que para classe média. Então, nasci nessa família e após o parto, foi cesariano, a gente sabe que as mães ficam numa sala, num quarto, ao lado dos bebês. Assim elas podem amamentar e ter aquele contato, aquele vínculo afetivo de início de vida com os seus filhos. E aí, numa dessas noites, eu tive uma parada respiratória, meu pulmão praticamente parou e a minha mãe se levantou muito nervosa e agiu realmente pelo reflexo. Me pegou no braço, os pontos ainda estavam na barriga dela, e saiu no meio do corredor do hospital buscando ajuda. Tudo acabou ocorrendo bem, os médicos conseguiram fazer com que eu voltasse a respirar e isso não gerou posteriores consequências ou sequelas. E aí eu sempre fui uma criança muito curiosa. Na primeira casa que a minha família morou, tinha um quintal bem grande com várias plantas e muita terra. E quando chovia, eu gostava de brincar naquela terra, realmente botar a mão ali na lama, levar brinquedos, carrinhos. Eu sempre fui uma criança muito travessa. Quando minha mãe se distraía por um minuto ou por outro, eu estava em cima de algum guarda-roupa, estava dentro de algum armário. Sempre gostava muito de aprontar travessuras. E aí fui crescendo, tendo uma boa educação, apesar de eu não estudar nas escolas mais caras, mas estudava em escolas boas, em que o nível do ensino era muito bom. O meu pai não ganhava bem naquela época, mas sacrificava praticamente metade do seu salário para pagar os meus estudos. E eu fui estudando, fui crescendo. Toda vez que eu tinha prova, que eu tinha simulado, eu lembrava do esforço que meu pai fazia para pagar aquela mensalidade. Porque você imagina alguém que trabalha e gasta mais da metade do salário, ou até mesmo a metade, apenas com a educação do seu filho. Então, é de se valorizar. Então, eu pensava muito nisso e estudava bastante. Sempre fui daqueles alunos que sentavam na cadeira da frente da sala de aula para adquirir mais conhecimento com os professores. Era muito questionador, sempre perguntava muito para os professores e eles me explicavam, eles tinham que dar uma resposta palpável, senão eu continuava questionando e cresci dessa forma. Em certo momento da minha vida foi me apresentado o esporte a qual eu pratiquei durante muito tempo e hoje ainda pratico esporte. Eu comecei a jogar futebol ali com 10 anos de idade, eu ainda estava no ensino fundamental menor. Comecei a jogar bola, viajar para disputar competições e a minha primeira viagem disputando uma competição de futebol, eu sentia muitas saudades do meu pai, da minha mãe. Foi até preciso eu ligar para o meu pai e me buscar naquela cidade do interior. Eu tinha aí por volta de 11 a 12 anos, porque eu não estava mais suportando de tanta saudade que eu sentia
do meu pai e da minha mãe. E o esporte ficou uma coisa mais séria, foi evoluindo. Eu joguei em alguns clubes de futebol da minha cidade, em alguns clubes fora da cidade também, mas paralelo a isso, nunca deixei de estudar. Sempre fui aquele aluno que no futebol, principalmente, eu era uma exceção, porque a maioria dos atletas, dos jogadores que participavam dos clubes em que eu ia não gostavam de estudar, matavam as aulas da escola, e eu não, eu às vezes deixava até de lado um treino ou algum campeonato para focar nos estudos. Mas lá por volta dos 16 a 17 anos, eu acabei deixando os estudos um pouco de lado, do qual eu sempre fui um dos melhores alunos das escolas, das salas que eu estudei, elogiado por todos os professores. E aí comecei a me voltar para o esporte de um jeito diferente. Comecei a me dedicar mais, ter um acompanhamento especial de um nutricionista, de um preparador físico. Joguei em alguns clubes maiores na base e ficava faltando alguma coisa. Eu participava ali daquele mundo do esporte, como um atleta de alto rendimento, mas eu sentia um vazio ainda, eu sentia que faltava alguma coisa. E eu vou explicar para vocês mais na frente o que era que faltava para que eu me sentisse realmente bem. Eu não via sentido eu estar ali naquele meio de, às vezes, colegas, amigos que não focavam tanto nos estudos, e eu sempre construí essa mentalidade de que os estudos é a ferramenta principal para a gente crescer na vida. Então eu não fazia sentido muito estar ali, e quando eu completei 17, 18 anos, concluindo ali o terceiro ano do ensino médio, eu optei por continuar no esporte de forma apenas como um lazer, como um momento de distração, e ir para outros caminhos, que no caso seria o estudo. Eu pensei em ser advogado, pensei em ser professor de educação física. Muita gente falava: Douglas, por que você não faz educação física? Pensei em ser engenheiro civil. E o que eu observo nessa época de decisão profissional é que as pessoas dão vários tipos de palpite sem conhecer profundamente a sua vida, o que realmente você gosta, o que realmente você se identifica. Você imagina, pessoal, naquele momento foi um conflito muito grande para mim, porque até os 17 anos, a única profissão que eu tinha pensado era de ser atleta profissional. Então eu não tinha pensado em fazer, em ser outra coisa, em atuar em outra profissão. Então, naquele momento ali, foi um momento de grande conflito que durou mais de 3 anos até eu realmente me encontrar na pior profissão. Isso eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, pessoal, eu passei por um profissional que identificava perfis, fazia ali um teste vocacional e encontrava a área que você melhor se identificava. E assim, não sei ao certo, mas deu que eu deveria fazer faculdade de administração. Eu nem sabia o que era administração, então eu cheguei em casa ali bastante confuso, passando 1 milhão de pensamentos na minha cabeça, e fui procurar na internet realmente o que era administração. E aí eu achei várias coisas sobre administração. Achei que você poderia fazer administração para ser um empresário, tocar os negócios da sua família, que você poderia ser gerente, analista, poderia trabalhar em empresas e crescer com isso. Também vi na internet que no seu primeiro ano seu salário inicial seria 1.500 a 2.000 reais, e que com 3 anos de profissão você ganharia de 3 a 4 mil reais, e quem tivesse mais de 10 anos ganharia 20 mil reais.
E aí eu fiquei muito empolgado, pessoal. Fiquei bastante empolgado. Eu falei, poxa, vou ser um administrador, vou ganhar muito dinheiro e vou ser feliz. Sempre tive um sonho de ter uma família, de ter filhos e iniciei aquela faculdade. Já no primeiro período eu fiz um estágio numa empresa, numa transportadora de alimentos e alguns produtos, e eu não entendia nada daquele mundo, não sabia nem o que era uma nota fiscal. Tinha ali umas descrições nas notas fiscais, quantidade do produto, preço, nome do produto, unidade de medida, impostos federais. Tinha ali algumas descrições que eu não entendia nada. Então eu passei uns 3 meses ali na empresa apenas para entender realmente o que era uma nota fiscal, o que era um conhecimento de transporte eletrônico, que continha as informações das mercadorias e das cargas. E fiquei ali naquela empresa por mais ou menos 6 meses inicialmente. Pude conviver com o mundo corporativo, do qual eu não entendia antes, e aquilo não fazia muito sentido para mim, porque eu queria evoluir, eu queria crescer, mas ali não tinha tantos desafios como eu planejei. Depois de 4 meses de empresa, eu já sabia praticamente tudo que tinha ali nas atividades e ainda sabia um pouco mais para ensinar para os profissionais. Naquela época eu aprendi um sistema eletrônico, um sistema que a empresa estava implantando, e ainda dei treinamento para os funcionários que já estavam lá há anos. Só que eu não via aquilo melhorar para mim em forma de remuneração, em forma de dinheiro. Foi onde eu tive a brilhante ideia, com apenas 19 anos, isso, pessoal. Depois de um tempo ali na empresa, de criar minha própria empresa. Mas imagina, um gurizão quebrado que ganhava um salário de R$ 600 como estagiário. E aí eu criei minha própria marca de roupas, a Rouge Mammoth. Registrei ela no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no INPI, e pedi demissão da empresa ali, falando pro meu patrão que ia virar empresário. Eu acho que na hora ele não entendeu nada daquilo que eu queria falar e eu fui. Então eu comecei a vender minhas camisas que eu mesmo produzia, eu pagava para as empresas de confecção produzir, bordava minha marca ou pintava, eu passava a vender de bicicleta aquelas roupas ali. E era fantástico, assim, às vezes o pneu da bicicleta furava e eu cheio de roupa ali dentro da minha mochila para vender, para entregar para os clientes, e eu ligava para o cliente e falava, olha, meu transporte ocorreu um probleminha aqui, o trânsito está pesado e eu vou me atrasar. E às vezes, quando eu ia representar minha marca em lojas de roupa, eu deixava minha bicicleta uns 3 quarteirões longe da loja para que as pessoas não soubessem que o representante daquela renomada marca foi vender o produto de bicicleta. Com certeza não iria passar credibilidade. E eu consegui, pessoal, colocar minha marca em umas 2 a 3 lojas aí, inclusive numa loja grande eu consegui. Vendi mais de 2.500 produtos, não fiquei rico, porque mais da metade desses produtos eu autorizei um grande revendedor local a usar a minha marca para que tivesse mais visibilidade. E aí não ganhava dinheiro, não via que não era vendendo produto físico que eu queria atuar, não era vendendo muito menos roupa. Sempre gostei muito de me comunicar, de ensinar coisas para as pessoas. E aí depois dessa experiência trabalhei numa loja de automóveis, tirava fotos de carros para revendê-los. Nessa loja de automóveis eu conheci um empresário, dono de uma empresa local, uma das pioneiras ali naquele ramo, e esse empresário contratou uma consultoria minha.
Então eu senti um prazer imenso de prestar aquela consultoria para ele e fazer realmente a empresa dele crescer, aplicando, colocando em prática aquele serviço que eu desenvolvi. Saí dessa loja de carros, pessoal, e aí eu fui trabalhar na escola, numa empresa que vendia cursos, e ali eu fiquei muito apaixonado. Tive a minha primeira oportunidade de lecionar ali naquela empresa e foi algo fantástico, foi algo mágico que eu falei, que eu vi e falei, poxa, eu amo isso aqui. E então eu saí daquela empresa com apenas 3 meses por conta de grandes problemas que eu havia identificado lá, que eu não convenho falar aqui agora. E passei um tempo realmente ensinando e aquilo foi fantástico. E depois eu fui trabalhar em outra empresa, dessa vez uma loja do ramo de construção. Naquela empresa ali eu comecei, aprendi tudo novamente em 5 meses e já estava dando treinamento às vendedoras que trabalhavam ali. Já estava ensinando a elas como vender os produtos, como é que funcionava cada marca, mas eu também me via muito restrito ali dentro de um escritório, sem possibilidade de crescimento ali também, e não era o que eu gostava realmente. Saí ali daquele lugar com um conflito imenso, um conflito absurdo. Se quando eu fui escolher minha profissão eu estava com 1000 pensamentos, ali eu estava com 1 milhão de pensamentos. Foi bem no ano que eu me formei na faculdade de administração. E aí eu já estudava a matemática, mas não tinha voltado o meu olhar. Ah, vou ser professor de matemática. E quando eu saí daquela empresa, foi onde veio um pensamento em mim. Foi, poxa, se eu gosto de educação, se eu já faço matemática, eu fazia ADM matemática, e se eu gosto de ser professor, então por que não ser professor de matemática? E aí quando eu comentava para minha mãe, quando eu conversava com outros professores, eles me falavam: "Meu filho, você não vai ganhar dinheiro como professor. Meu filho, escolha outra profissão, que nessa profissão você não vai ganhar nada." Mas eu falava: "Como assim? Se eu escolhi administração e falou que no segundo ano de trabalho eu já estaria ganhando 3 mil e eu ainda estava ganhando aquele salário mínimo que eu vi profissionais formados, pós-graduados em ADM, que já tinham anos de empresa, anos de profissão e não ganhavam o que realmente aquele site dizia que eles ganhariam, ganhavam um pouco mais de um salário mínimo que não dava nem para pagar o aluguel direito." E aí vocês me perguntam: "Ah, mas esses caras não eram suficientemente bons?" Sim, eles eram bons, mas não abriam a mente deles para ter o negócio próprio deles ou fazer outro tipo de serviço. E galera, foi onde lógico que durante a faculdade de administração eu fiz milhares de cursos, participei de eventos, fiz várias especializações ali na minha área e fiquei realmente bom em administração. Eu trabalhava nas empresas, via o que elas precisavam melhorar, mas os donos não implantavam porque já estavam acostumados com o padrão anterior. Então eu me formei, saí daquele emprego que eu estava antes e escolhi ser professor de matemática. Já fazia matemática, já estudava matemática, a licenciatura, e comecei a entrar no mercado, comecei a pegar alunos particulares a dar aula, e no início eu tinha uma insegurança absurda, pessoal, para vocês terem uma ideia. É tanto que hoje eu entendo as transições profissionais, o quanto que as pessoas se sentem inseguras no início. E isso eu consegui me encontrar com 21 anos, jovem ainda. Veja bem, todas essas coisas que eu fiz foi dos 18 aos 21, pessoal. Então foi uma leva de experiências que eu tive.
Então eu comecei a dar aula particular para os alunos, ia dar aula de bicicleta também. É, Voltei a morar na casa da minha mãe, que até então eu tinha ido morar sozinho, e foi onde eu tive a ideia de construir realmente um estúdio de gravação no meu quarto. Então eu mesmo instalei as prateleiras, pintei a parede, instalei os quadros que precisavam instalar, comprei todo o equipamento realmente de um estúdio de gravação e comecei a gravar aulas de matemática, postar nas redes sociais, no Instagram, e os alunos iam me procurando e eu ia amando tudo isso. E aqui estou eu hoje, gravando um podcast para vocês, contando sobre como eu escolhi a pior profissão, que é professor de matemática. Por que, que é a pior profissão, pessoal? Todo mundo que eu perguntava falava: professor em si já é ruim. Você ainda vai escolher a pior matéria, que é matemática, você vai ganhar pouco. Mas eu falava: poxa, ganhar menos do que eu já ganhava trabalhando nas empresas como ADM não vai acontecer, isso é impossível. Então eu comecei a dar aulas e comecei a identificar de onde vinha a dificuldade dos alunos. Aquela dificuldade dos alunos vinha realmente de não saber a base da matemática, e aí eles tinham dificuldade no mais avançado. E aí eu identifiquei nesses alunos que a dificuldade deles vinha simplesmente pelo fato deles não terem uma boa base. Então eu montei um método chamado entendimento matemático, na prática que eu tive com diversos alunos dando aulas particulares e nos estágios que eu fiz da faculdade, que ia diretamente para esse público que tem dificuldade em avançar na matemática. E não era simplesmente um método como qualquer outro. Era um método que eu abordei a matemática de uma maneira diferente e prática. Eu apliquei com os alunos, e os alunos que estavam quase reprovando, os alunos que não conseguiam passar em vestibulares, alunos que estavam estudando para concurso e não conseguiam evoluir nos simulados. Eles estudavam por esse método que eu criei, fazia tudo como devia ser feito, que eu explicava no início do método, e tinha um resultado fantástico, pessoal. Os alunos iam de 3, de 4, de 2,5 a 10, realmente a 9 a 10 nas provas. Conseguiam obter 80%, 90% de acerto no simulado, que antes eles não passavam nem dos 40, nem da metade. E isso não é mágica, isso não é do nada, não. Os pilares principais que eu utilizei para criar o meu método foi uma linguagem que motivasse eles realmente a continuar estudando. Porque, olha só, até para gente que gosta, que ama matemática, às vezes a matemática apresenta uma linguagem cansativa, que você se cansa realmente de estudar aquele assunto. Então eu criei uma metodologia para que ele não sentisse cansaço estudando. E esse método ele foi criado na prática, realmente dando aulas a alunos. Eu me lembro que certa vez eu estava na casa de um aluno meu. Esse aluno meu, ele ficava comigo cerca de 20 horas por semana tendo aula. Isso mesmo, pessoal. A gente tinha 20 horas por semana de aula, de segunda a domingo. E ele me deu a ideia: professor, prepare um material para mim que eu realmente entenda, porque esse livro que eu tenho aqui eu não estou entendendo nada. E realmente a linguagem dos livros, em sua maioria, é muito difícil. E foi onde eu comecei a preparar um material que de início era para atender as necessidades daquele aluno, mas que acabou atendendo e sendo adaptado para outros alunos. E aquele aluno foi evoluindo na matéria, foi tendo resultado, porque ele aprendia a base e então ficava preparado para ir para assuntos mais avançados. Mas não é aprender a base de qualquer jeito, é aprender a base como ela realmente deve ser,
aprendida. Então, pessoal, quando eu descobri no início, lembram que eu falei que eu precisava de uma profissão que me desse desafios? Quando eu encontrei na matemática um desafio de estar evoluindo constantemente, de que quando eu chego em um nível, eu posso chegar no nível mais alto ainda, e de que o meu ensino não se resume somente a escolas e alunos particulares, mas a alunos de todo o Brasil através da internet, eu descobri que aquelas pessoas estavam erradas. Não existe a pior profissão do mundo. Não existe piores profissões. O que existe são pessoas que têm determinadas competências e se encaixam em profissões completamente distintas dessas habilidades que ela tem. Como é que eu vou ensinar um cantor de ópera que tem a voz muito aguda a cantar um ritmo que precisa ter uma voz mais fina? Não sou especialista em música, mas vocês entenderam o que eu quis falar. Como é que eu vou ensinar um especialista em motocicletas que nunca pegou num carro na vida a pegar no carro, a consertar um carro? Então ele não vai entender os mecanismos do carro. Ele vai entender os mecanismos de moto, pessoal. Como é que eu vou mandar um professor de português resolver uma prova de matemática avançada? A menos, lógico, que esse professor de português tenha estudado matemática por muitos anos. Mas a gente tem que direcionar as pessoas para onde estão as competências, as habilidades que ela pode exercer. Não adianta a gente encaixar um profissional em determinada área que não foi feita para ele. Então, eu amo ser professor, eu amo dar aula, eu amo ensinar os meus alunos e a crescer, aprender a cada dia com eles. Mas tem gente que não ama, tem gente que odeia, tem gente que realmente faz só pelo dinheiro. Então essas pessoas vão considerar a profissão como sendo a pior do mundo. É lógico que os desafios são grandes, você lida com indisciplina, com uma diversidade cultural muito grande, mas se você gosta, você realmente se adapta e evolui. E aí, pessoal, eu esqueci também de falar para vocês de quando eu estava no meio da faculdade de administração, eu lancei um livro chamado As Lições do Esporte. Esse livro contava um pouco sobre a importância de se ter um plano B, onde eu explicava que eu tive dentro do esporte como atleta e depois escolhi outra profissão. Até então, quando eu lancei esse livro, eu ainda não tinha me encontrado, mas também foi fundamental na minha caminhada de autoconhecimento. Nosso podcast acaba por aqui, pessoal.